1 de Samuel, capítulo de número 22, por gentileza. Primeira de Samuel, capítulo 22. Depois nós iremos, irmão Mirando, nós iremos para Salmos de número 57. Amém, meus amados? Eu estarei fazendo a leitura do versículo ímpar e os irmãos dos pares, tá? Depois Davi retirou-se desse lugar e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Se a ele todos os que achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mizipê de Moabe e disse ao rei de Moabe: Deixa, peço-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Por gentileza, Salmos de número 57, versículo 1. Salmos de número 57, versículo 1 nos diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma. Às sombras das tuas asas me refugiarei, até que passe as calamidades. Versículo de número 7, irmão Miranda, do mesmo salmo. Resoluto está o meu coração, ó Deus, resoluto está o meu coração, cantarei sim, cantarei louvores. Outra versão diz: preparado está o meu coração, sim, Senhor, e eu cantarei louvores. Por gentileza, tomai os vossos assentos. Amados irmãos, o tema desta mensagem é tempo de se refugiar em Deus. É fato, é bem verdade que os dias não são bons e não houve um tempo maior qual nós estamos vivendo, que é tempo de nós buscarmos o refúgio na pessoa bendita de Deus. Eu gostaria de partilhar com vocês a experiência de Davi. Amados, em 1 Samuel capítulo 16, Samuel vai até Davi, a casa de seu pai, e escolhe dentre os filhos de Jessé, escolhe um por nome Davi. E até aquele momento, Davi era um pastor de ovelhas, estava apacentando as ovelhas do seu pai. E quando Samuel chega até a casa do seu pai, ele é enganado pelos seus próprios olhos, porque ele tenta consagrar o primeiro filho, na verdade, que ele vê, e era um homem muito formoso. Depois de passar todos os filhos de Jessé diante de Samuel, Deus comunica ao coração daquele homem, do profeta, que o escolhido era Davi. E me chama a atenção porque após Davi chegar, ele foi ungido pelo profeta, e ele recebe uma unção. E a unção que ele recebe muda a vida dele. Após Samuel ungir Davi, a vida dele é mudada. E isso chama a nossa atenção, porque uma vez que nós fomos chamados por Deus e recebemos a unção de Deus na nossa vida, eu tenho uma total convicção que a nossa vida é lá de mudar por completo. E é interessante que antes da unção, Davi ele vivia uma vida muito pacata. O maior problema que ele tinha, uma vez ou outra, talvez era lutar com o urso, ou com o leão, ou com o lobo, para não permitir que eles arrebatassem as ovelhas do seu pastoreio. Mas a história de Davi, ela muda, ela dá um salto depois que ele recebe a unção. Nós iremos perceber que agora ele não tem que lutar mais com
leões e nem com ursos. Depois que ele é ungido por Deus, agora ele tem que enfrentar gigante. Depois que ele recebe a unção de Deus, agora a sua guerra, os seus conflitos parece que aumentaram. E muitas das vezes na nossa vida não é diferente. Outrora, talvez, humanamente falando, nós vivíamos uma vida pacata, tranquila. Mas quando Deus nos chamou, nós entramos numa guerra ferrenha. Porque a Bíblia diz que nós nos alistamos ao reino de Deus e agora a luz se opõe às trevas e existe uma guerra constante. Quando Davi agora, ele se alista, ele está agora segundo a vontade de Deus, a vida daquele homem muda. Agora ele é perseguido, agora os conflitos que ele tem que enfrentar são conflitos muito maiores. E o texto diz que em determinado momento, depois da unção, houve a necessidade até de fuga. Ele teve que fugir para não perder a sua vida. Davi foi um excelente escritor, escreveu dos 150 salmos, cerca de 73 foi escrito por ele. E a maioria deles, dos salmos escritos por Davi, estava associado aos eventos da sua vida. Muitos dos seus salmos era relatando aquilo que ele estava vivendo. E o Salmo de número 57, tudo indica que Davi escreveu ele quando ele estava na caverna de Adulão, quando ele estava fugindo do rei Saul. Porque uma vez que ele foi ungido, ele enfrenta o gigante e vence, agora ele é venerado pelo povo, e a unção sobre a vida dele era para ser rei sobre Israel. E é bem verdade que ninguém gostaria de um substituto ainda em vida. E a Bíblia diz que Saul então tem inveja, porque agora Davi começa a ser venerado e visto com os outros olhos. Saul, sendo rei legítimo, ele agora começa a perseguir a Davi, por conta da unção, por conta da presença, por conta da consagração que ele recebe, e porque ele havia agora de receber o reino em sua mão. Então ele começa a ser perseguido, e uma vez que ele é perseguido por Saul, ele tinha uma única alternativa, e a alternativa que Davi tinha era de fugir. E numa das suas fugas, ele se esconde em uma caverna, que é a caverna de Adulão, no texto que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 22. E diz que ele se esconde naquela caverna de medo de perder a sua vida. E quando ele se esconde naquela caverna, vem ter com ele muitos homens fracos, desanimados, abatidos de espíritos, endividados, homens que já não tinham mais esperança. E se ajunta a Davi naquele lugar. Um homem também que se encontrava numa mesma situação, talvez até pior, porque a perseguição sobre a vida dele era grande. E no Salmo de número 57, nós depararemos com Davi escrevendo, dizendo que ele se refugiaria em Deus. Deus, eu refugio no Senhor, até que se passe as calamidades, até que se passe o prejuízo. Deus, eu me refugiarei no Senhor, até que se passe os prejuízos, as perdas da vida. E eu gostaria que você entendesse esta palavra e entendesse também que o melhor lugar para nós nos refugiarmos nos tempos de calamidade, nos tempos de perseguição, nos tempos de dor, nos tempos de conflito, nos tempos de escassez, o melhor lugar para nós nos refugiarmos é em Deus. É sobre a potente mão daquele que está neste lugar. E nós iremos então perceber que Davi, ele entra numa caverna. Caverna é lugar de abrigo, caverna é lugar de peregrinos e forasteiros recorrerem para descansarem. Amados, e outra hora a Bíblia nos diz também que nós somos peregrinos e forasteiros, que a nossa morada, nós não somos daqui, mas nós somos do céu. Se você compreende esta verdade, que ela perpetue no seu coração,
Porque nós não somos daqui, aqui nós estamos de passagem, a vida aqui é muito breve, a vida aqui é muito passageira. O nosso lugar é o céu, o nosso lugar é a eternidade. Aqui nós estamos de passagem. Caverna, então, é lugar para os peregrinos e forasteiros que recorrem para se protegerem de perigos e descansarem de suas árduas, fadigantes e exaustivas jornadas. Na caminhada da vida, às vezes recorremos a algumas cavernas. Quando nos sentimos esgotados, quando nos sentimos sufocados com as lutas diárias, quando nós somos perseguidos e ameaçados pelos nossos inimigos. Semelhante, outro homem que foi para a caverna foi Elias. Uma vez que ele se sentiu ameaçado, nós iremos ver também Elias correndo por uma caverna. Mas o problema não é ir para as cavernas da vida. O problema é quando nós não temos a sensibilidade, quando nós estamos na caverna. Quando nós não temos a sensibilidade de ouvir Deus falar conosco. Foi na caverna, quando Elias estava na caverna, que ele ouviu Deus passar. Embora que ele estava também desanimado, triste e abatido, mas quando Deus se manifestou, ele conseguiu ouvir a voz de Deus através daquele vento. Amados, o problema não é escondermos nas cavernas, o problema é quando nós desistimos e perdemos toda a sensibilidade da vida e não conseguimos sentir, nós não conseguimos ver Deus, nós não conseguimos ouvir Deus. Talvez hoje você esteja numa caverna, correndo, descansando, pedindo socorro. Não existe problema nenhum adentrar em uma caverna. O problema é quando você perde a capacidade de sentir Deus ou de ouvir Deus. Essa é a pior das cavernas, a insensibilidade. Mas muitas das vezes nós nos refugiamos nas cavernas na tentativa de buscarmos ali um abrigo. Enfim, quando nós nos encontramos inseguros, abatidos, debilitados, deprimidos e até mesmo desanimados e amedrontados, muitas das vezes nós procuramos algumas cavernas da vida. Muitas das vezes nós queremos nos esconder na caverna e dizendo: Deus, basta, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas deixa eu te dizer, toda caverna ela tem um propósito na vida. A caverna teve um grande propósito na vida de Elias, e a caverna aonde Davi estava, também Deus teve para com ele um grande propósito. E eu gostaria de ressaltar aqui alguns propósitos da caverna na vida de Davi. E quem sabe sejam os mesmos propósitos pelo qual Deus tem permitido você entrar nesta caverna. O primeiro deles é porque Deus precisava preparar Davi para ele ser líder. Foi quando ele estava na caverna que ele começou a liderar os primeiros homens. A caverna, ela teve um propósito na vida de Davi. Ela veio para fazer dele um líder, e um líder nato, um líder forte, um líder que não conhecesse derrota, um líder que sabia liderar os seus liderados. Toda caverna tem o seu propósito. E muitas das vezes Deus nos permite, até mesmo depois de nós ter recebido a unção da parte de Deus, Deus vai permitir nós escondermos em algumas cavernas. Mas toda caverna tem o seu propósito. Aquela caverna fez de Davi um líder por excelência. O texto diz que se ajuntou a Davi homens desanimados, abatidos, tristes, endividados. Davi, ele teve a maior prova da sua liderança foi na caverna. Porque liderar quem está bem, liderar quem está com a vida boa, liderar quem tem estabilidade, liderar quem não é mau caráter, liderar quem muitas das vezes não tem compromisso, liderar muitas das vezes aqueles que são fragilizados, não é tão simples,
é para os bons líderes. Aquele livro Monge Executivo, ele diz que o verdadeiro líder é aquele que consegue liderar as pessoas de bom caráter, mas é aquele também que consegue liderar as pessoas de mau caráter. É aqueles que conseguem liderar aqueles que já têm um espírito de liderança, mas é aquele que consegue liderar e fazer daqueles que não são líderes futuros. Davi teve a oportunidade de fazer de homens, e fez homens, frustrados, desanimados, homens que logo em seguida foram governadores, homens que eram chefes, e quando nós iremos olhar para esses homens, eles chegaram na caverna abatidos, tristes, desanimados, endividados, desesperançados, mas quando você vai olhar para toda a história bíblica, nós iremos ver que Davi fez deles um dos maiores guerreiros, os melhores guerreiros. E a Bíblia começa agora a destacar a qualidade desses homens, que outra hora não eram vistos e nem reconhecidos, mas depois de Davi trabalhar na vida deles, agora a Bíblia começa a destacar as suas qualidades, as suas características. E é interessante que diz que um homem desses lutava por 1000, e outros, o mais fraco, lutava por 100. Esses eram os líderes que Davi fez. A caverna, então, tinha um grande propósito na vida de Davi, fazer dele um grande líder. A caverna também tinha um grande propósito na vida de Davi. Davi, ele aprendeu a depender de Deus. Amados, a Bíblia diz que Davi, então, agora na sua fuga, em determinado momento, ele teve, fugindo de Saul, em determinado momento, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Diz que os soldados, o rei Saul e os seus soldados ficaram desapercebidos. Davi e Saul entram numa caverna, aonde Davi estava, e sem perceber, Davi corta o manto de Saul. E quando ele já está longe, Davi se coloca numa colina e começa a gritar, dizendo: ó meu pai, porque Davi tinha uma grande consideração por Saul, dizendo: olha meu pai, eu tive a oportunidade de tirar a sua vida e eu a não fiz, porque eu respeito e eu sei que você é um ungido de Deus, e eu não atentarei contra o ungido do Senhor. Sabe o que eu aprendo? É que Davi, ele teve a oportunidade de fazer justiça com as suas próprias mãos, e ele não fez. Quantas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós queremos tomar as nossas decisões, nós queremos fazer as coisas sem consultar Deus, sem temer a Deus. Por que esperar, se eu posso fazer? Por que orar, se eu posso ir? Davi, ele não pensava dessa forma. Ele tinha total dependência de Deus. E ele era um homem que, enquanto ele estava na caverna, em dificuldades, ele aprendeu a confiar em Deus. O problema é que muitas das vezes, quando nós entramos na caverna, nós não queremos depender de Deus. Por isso que ele escreve o Salmo de número 57, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia no Senhor. E debaixo das tuas asas eu descansarei, e eu me refugiarei. Quantas vezes nós estamos na caverna e não queremos esperar em Deus? Quantas vezes nós estamos na caverna e não temos a total confiança e dependência de Deus? Davi, ele poderia ter resolvido com as suas próprias mãos. Naquele momento que ele tem a oportunidade, ele poderia ter tirado a vida de Saul e dizendo: agora eu assumo o reino, agora eu vou ser rei. Mas ele não fez, porque ele não acreditava na justiça das suas mãos, ele acreditava na justiça de Deus, e ele sabia esperar no Senhor. Por isso que ele diz: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim. Ele tinha certeza que o tempo dele, a hora dele ia chegar. Amados, nós temos que esperar em Deus, nós temos que saber esperar em Deus, ainda que estejamos em cavernas, mas nós temos que esperar no Senhor. Nós temos que esperar em Deus. A caverna também veio com o propósito de mudar o caráter de Davi.
O caráter daquele homem foi moldado enquanto ele estava na caverna. E é bem da verdade que são as cavernas da vida e os desertos que vêm moldando o caráter da nossa vida. São as cavernas da vida que muitas das vezes Deus vai lapidando e tirando aquilo que Ele não quer de nós. Era na caverna que Deus estava forjando em Davi um coração segundo o seu coração. Amados, é na caverna que Deus forja em nós um coração segundo o coração dele. Então a caverna da vida, ela tem um propósito. E muitas das vezes nós estamos questionando. E é bem verdade que existem coisas em determinados momentos da vida que nós não compreendemos. Por que Deus me permitiu entrar na caverna? Mas ela tem um propósito. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus, Ele não trabalha sem propósito. Deus, Ele não faz as coisas apenas por fazer. Deus, Ele é um Deus ordeiro em tudo, na sua criação, no propósito e na sua existência. Talvez você se questiona qual é o propósito da sua vida. Talvez você for até rejeitado pelos seus pais. Mas antes de você ser concebido pelos seus pais, Deus já havia concebido você na sua mente e no coração dele, porque Deus tinha um propósito para com a sua vida. E a caverna que Deus muitas das vezes nos permite entrar, Deus tem um propósito. Então não questione, simplesmente permita ser tratado e moldado por Deus, porque Deus vai te levar a viver aquilo que Ele projetou para você, a unção que Ele derramou sobre a sua vida. O seu chamado foi para com um propósito, vai cumprir, vai acontecer. A caverna é um lugar de reconciliação. A caverna tinha um outro propósito, era um lugar de reconciliação. Nós iremos perceber que em determinados momentos os irmãos rejeitavam Davi, criticavam Davi. Quando ele chega onde estava acontecendo guerra, os irmãos falam: o que é que você veio fazer aqui, menino? Mas agora, quando ele estava na caverna, o texto diz que foi ter com ele os seus pais e os seus irmãos. A caverna é um lugar de reconciliação. Deus vai tratar na sua família, Deus vai tratar com você e com os seus. Não se preocupe, Deus vai fazer algo diferente nesse período de caverna na sua vida. Deus está tratando com a sua família, e Deus vai fazer coisas extraordinárias no seio da sua casa. Não te preocupes, porque é Deus. Naquele momento, aquela caverna serviu de reconciliação. Olha o que é que diz o texto: na caverna, Davi encontrou a sua família, Davi reconciliou com a sua família e os seus irmãos. Davi teve a oportunidade na caverna de cuidar dos seus pais. Foi na caverna que ele teve a oportunidade de cuidar dos seus pais. Ele chega até um rei vizinho e diz: olha, cuide, deixa os meus pais permanecerem aqui, porque eu não sei o que é que vai suceder da minha vida. Permita os meus pais ficarem aqui. Foi nos momentos de dificuldade, de cansaço, de fadiga, de dor, de desespero. Mas tinha um propósito, e teve um propósito. Ele teve a oportunidade de cuidar da sua família. E outra, olha o texto, o que é que diz? Eu não sei o que é que vai suceder comigo. Sabe, as cavernas da vida muitas das vezes nos faz refletir e pensar a respeito da vida. Davi, agora que ele começa um momento de reflexão, e fala: o que é que vai ser da minha vida? As dores da vida, elas têm um propósito. Muitas das vezes é de nos levarem a refletir sobre a vida, que é tão breve. E a caverna teve um outro propósito, amados. O propósito
de levantar homens que estavam abatidos, de fazerem daqueles homens líderes natos, valentes, homens corajosos. Aqueles homens agora eram os melhores soldados de Israel. Outrora, não, mas agora, sim. A caverna tem um propósito. Agora, o interessante é porque muitas das vezes nós nos assemelhamos à existência e à vida de Davi. Nós sabemos que nós fomos chamados, escolhidos e fomos ungidos por Deus. Deus derramou uma unção sobre mim e sobre a sua vida. Deus fez uma promessa a mim e a você. Nós temos a promessa e temos a unção. Mas vivemos momentos de desconforto. Vivemos um momento de dificuldade, um momento de escuridão onde a gente não vê luz. Nós vivemos um momento, talvez, que traga de desconforto, lugar úmido, frio, e nós estamos padecendo. Sabemos muito bem da promessa que Deus tem para as nossas vidas, mas não podemos ocupar o lugar. Davi, ele sabia que Deus tinha ungido ele rei. Eu sou rei. Agora, olha que paradoxo. Um homem rei, ungido rei, fugindo, correndo. Eu sei que eu tenho a unção de rei. O reino é meu. Mas eu não posso. Em vez de estar no trono, está na caverna. Em vez de estar comandando um reino, está correndo de um rei. Olha que loucura. Muitas das vezes, a semelhança de Davi somos nós. Nós sabemos que nós temos a unção. Nós sabemos que Deus tem um chamado e uma promessa para nós. Mas parece que nós estamos tão longe daquilo que Deus prometeu. Nós estamos tão distante daquilo que Deus disse que nós íamos alcançar. Em vez de estarmos lá, estamos numa caverna fugindo. Mas tudo isso, sabe por quê? Porque não chegou o tempo. Ou seja, melhor dizendo, não chegou o tempo de Deus para nós. Não chegou o tempo de Deus para nós. Sabe por que ainda você não está lá e você não alcançou todos aqueles projetos de vida? Porque ainda não chegou o tempo de Deus para você, entenda isso. Ainda não chegou o Kairos de Deus, o tempo de Deus para a sua vida, para você ter acesso a essa promessa. Ainda não chegou o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor tempo. E deixa eu te dizer, eu quero convidar já a equipe de louvor, eu já estou encerrando. Dessa caverna, só sairemos depois que nós tivermos condições de falar a mesma palavra que Davi disse. E sabe qual que foi a palavra de Davi? Está lá em Salmos de número 57, versículo 7. Preparado está, ó Deus, o meu coração. Preparado está o meu coração. Eu cantarei e salmodiarei. Sabe por que ainda você não tomou posse? Sabe por que Deus ainda não te deu esse trono? Sabe por que ainda você não alcançou a promessa, quer seja ela financeira, espiritual, material, familiar? É porque ainda nós não temos condições de dizer as mesmas palavras que Davi disse. Preparado está, ó Deus, o meu coração. Preparado está o meu coração, Deus. O nosso coração ainda não está preparado. Nós ainda não estamos preparados.
Vai chegar um dia que nós estaremos preparados para receber as promessas, mas ainda não. Porque Deus, Ele conhece o tempo certo. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece o nosso levantar, o nosso assentar. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele é aquele Deus que nos vê e nos conhece como ninguém conhece, e nos vê quando ninguém está vendo. Ele é o Deus que nos conhece. E Ele sabe que o nosso coração ainda não está preparado. Mas vai chegar um dia que nós iremos chegar diante de Deus e dizer: Deus, o meu coração está preparado. Está preparado, Deus. E vai chegar aquele dia que Deus vai dizer: filho, de fato, o seu coração está preparado. Você está preparado. Então chegou o tempo de você assumir. Chegou o tempo de você receber. Amados, não obstante as dores que a caverna muitas das vezes nos submete, não obstante o sofrimento, não obstante a distância, não obstante a angústia, não obstante o frio, os incômodos físicos e emocionais, não obstante a distância que você está daquilo que Deus te prometeu, não obstante aquilo que você tem sofrido, não abra mão das promessas de Deus. A unção de Deus é sobre a sua vida. Não obstante a tudo isso, a todas as dores, a todos os sofrimentos, é necessário você se refugiar em Deus. É necessário você se refugiar em Deus. Não obstante as percas que você vem tendo, quer sejam elas espirituais, materiais ou de alguém querido, e isso tem te causado dor e aflição, angústia. Não obstante as percas da vida, é necessário você se refugiar em Deus. O salmista dizia: Deus, debaixo das tuas asas eu me abrigarei, até que se passe as calamidades, até que se passe essa caverna, até que se passe o dia mau, até que se passe a dor, até que se passe a tristeza. Deus, eu estarei debaixo das tuas asas, eu me abrigarei no Senhor. Deus, eu me abrigarei em Ti. Não existe outro lugar que você pode alcançar e encontrar descanso para a sua alma. Não existe outro lugar que você pode encontrar refúgio verdadeiro para a sua alma. As coisas, os recursos humanos e as coisas desta vida não pode trazer refrigério sobre a sua alma e sobre a sua vida, a não ser em Deus. Não obstante, eu quero que você descanse em Deus. Eu quero que você se refugie em Deus, porque é o melhor lugar para se estar. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes, em homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar no cavalo ou na sua força. Amados, abriguemos, nos refugiemos debaixo da potente mão de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Talvez a sua vida está pior do que a de Davi. Está sendo de fuga, está sendo de tristeza, de questionamentos e de dores, mas se refugia em Deus. Aleluia. Eu quero que você adore ao Senhor. Declare a Deus nesta hora, através desta canção.